prepare-se para uma viagem no tempo. Hoje a gente vai mergulhar na história de Paraibuna, mas não do jeito convencional. Ah, entendi. A gente vai usar causos e histórias do dia a dia, Legal. principalmente do século XX, para descobrir como era realmente viver nesse lugar tão singular. É fascinante como esses relatos, cheios de detalhes pitorescos, Verdade. nos transportam para o passado de um jeito que livros de história raramente conseguem. É isso aí. Você como bom conhecedor de Paraibuna. Ah, sim. Provavelmente já ouviu falar de figuras lendárias como o Dito Guaru, Claro. um ex-escravo que era figura carimbada nas procissões de São Benedito, sempre impecável, com sua camisa de saco de açúcar, calças listradas e um inseparável boné. A figura emblemática. Mas prepare-se, porque a história fica ainda mais interessante. Conta aí. O Dito Guaru era muito mais que um rosto conhecido nas festividades. Ele era responsável por coletar doações para a Irmandade, É mesmo. carregando um baú de madeira pela cidade. Olha só. E reza a lenda. Conta. E se precisasse de dinheiro, ele jogava cartas com o próprio santo, apostando e levando para casa só o que ganhava, honestamente. Essa é boa. Que figura. Essa história do Dito Guaru já nos dá uma ideia da forte religiosidade e da mistura única de fé e cotidiano que parece ter marcado Paraibuna. Verdade. Mas espere só para conhecer o João Venâncio. Um músico com um coração enorme, Que legal. especialmente para crianças. O João Venâncio, ele era famoso por tocar seu cavaquinho e cantar uma música contagiante sobre um jacaré comprando mola. Isso é interessante. Mas o que realmente torna a história dele memorável Badu. são as peças que seus amigos Geraldo Preto e Salvador Palmari pregavam nele. Imagina a cena. Que tipo de travessuras eles apontavam? Eles convenceram o João de que um zumbido no ouvido era, na verdade, mosquitos presos dentro da cabeça. Não. E foram além, Mentiroso. fazendo acreditar que sua barriga crescente era sinal de gravidez. Ah, não? Dá pra acreditar. O João Venâncio levou essas histórias fantasiosas pro túmulo. Essa história do João Venâncio me faz pensar que a vida em Paraibuna não devia ser nada monótona. Não? Era uma comunidade onde a amizade e o bom humor, mesmo que um pouco travesso, estavam sempre presentes. Com certeza. A gente consegue quase sentir essa atmosfera descontraída, né? Com certeza. Essa leveza, essa capacidade de rir de si mesmo e das situações, talvez fosse uma forma de lidar com os desafios da época. Faz sentido. É como se o riso fosse um ingrediente essencial na receita da vida em Paraibuna. Que bonito. E por falar em personagens memoráveis, não podemos esquecer do Zé das Moças. Ah, o Zé das Moças. Um homem gentil que acompanhava as moças da cidade e até fazia serenatas para elas. Lembra de ter ouvido falar das músicas poéticas que ele compunha? Ah, sim. Com letras que descreviam ruas pavimentadas de queijo, calçadas de pão de ló. Que delícia. Se essa fosse a realidade, a gente ia precisar de muita disciplina para não sair mordiscando tudo pelo caminho, né? É verdade. Essa imagem fantástica, criada pelo Zé das Moças, revela não só a sua criatividade, mas também o apreço da comunidade por um toque de fantasia no dia a dia. Que legal! Mas nem todo mundo apreciava as serenatas românticas do Zé. Ah! Parece que uma viúva não ficou nada contente com a cantoria e deu-lhe as boas-vindas com um balde d'água. Um banho de água fria. Literalmente. Essas intenções. Essa história mostra como esses relatos pessoais dão vida à história. Sim. Revelando as relações, os costumes e até as personalidades que compunham o tecido social de Paraibuna. Verdade. É como se a gente estivesse lá vivenciando tudo em primeira mão. Que legal. E por falar em situações inusitadas. Prepare-se para conhecer as peculiaridades do cotidiano em Paraibunas. Que venham as histórias. Aposto que tem em cada caso. Para começar. Imagine Alfieri. Ou João Pão Doce. João Pão Doce. E se recusava a colocar bolsos nas calças dos clientes, alegando que quem não tem bolso não recebe dinheiro. Que estratégia curiosa. Talvez fosse uma forma de economizar tecido. Ou simplesmente a excentricidade do João Pão Doce. Mas me diz, essa história te leva a pensar em algo mais profundo sobre Paraibuna. Sem dúvida. Essa atitude do alfaiate, por mais engraçada que seja, nos faz questionar as condições econômicas da época. Verdade. Será que o dinheiro era tão escasso a ponto de influenciar até o trabalho de um alfaiate? Ou seria apenas uma peculiaridade do João Pão Doce? Será? Um jeito diferente de enxergar o mundo? Essa história deixa a gente com uma pulga atrás da orelha.
E por falar em situações inusitadas, É. você que já conhece Paraibuna como a palma da sua mão. Ah, mais ou menos. Com certeza já ouviu falar da confusão causada pela placa de valetas. Ah, essa é clássica. É. Por causa da localização, digamos, estratégica da placa, É. muitos viajantes pensavam que aquele era o nome da cidade. É mesmo. Chegavam em Paraibuna esperando encontrar valetas Nossa. e se deparavam com algo totalmente diferente. Imagina a frustração. Mas pensando bem, essa história da placa de valetas revela algo interessante, não acha? Com certeza. Ela nos lembra como até algo tão trivial pode se tornar parte do folclore local. Verdade? É um exemplo de como o acaso e as interpretações equivocadas acabam moldando a forma como vemos e entendemos um lugar. Falando em personagens folclóricos, prepare-se para conhecer Noel Mariano, Opa! o rei dos causos e das histórias de Paraibuna. Que legal! Homem inteligente, sempre antenado nos acontecimentos e amigo de todo mundo. Do juiz ao prefeito. Ah, não, meu Mariano. Ele era uma figuraça. É. Tinha hábitos peculiares, principalmente quando o assunto era cinema. Entendi. Aliás, prepare-se, porque os costumes dele na sala de projeção eram dignos de roteiro de filme. Conta tudo. Que tipo de mania ele tinha? Ele torcia pros vilões. Não. E não para por aí. Sério. O Noel Mariano dormia durante a primeira metade de todos os filmes. Mentira. Só acordava na metade como se preferisse entrar na história já no ápice da ação. Parece até personagem de desenho animado. Mas essa mania dele revela algo sobre sua personalidade, você não acha? Sem dúvida. O Noel Mariano desafiava as expectativas do que era considerado normal, Verdade. adicionando uma camada de humor e absurda narrativa da vida em Paraibuna. Que legal. E não podemos esquecer da dinâmica hilária que ele tinha com a irmã Pilita. Pilita era famosa por sua mania de limpeza, né? Exatamente. Me contaram que ela tinha verdadeiro pavor de germes, Sim. principalmente quando se tratava de comida. A Pilita não comia peixe do rio que passava atrás da casa deles, É mesmo. porque achava que era contaminado. Nossa. Mas o Noel Mariano, esperto como era, encontrou uma solução inusitada para driblar essa mania da irmã. Qual era o truque? Aposto que ele dava um jeito de comer o peixe proibido sem que ela soubesse. Ele pedia para um parente comprar o peixe da própria Pilita. Olha só. O Noel Mariano dizia que o peixe vinha de um rio cristalino longe de qualquer contaminação. Entendi. A Pilita, convencida da pureza da compra, aceitava tranquilamente. Gênio. Essa história da Pilita e do peixe mostra a inteligência e a capacidade do Noel Mariano de lidar com as excentricidades da irmã. Mas me diz, a mania de limpeza dela era restrita à comida. De jeito nenhum, a Pilita levava a higiene a sério em todos os aspectos da vida. Certa vez ela jogou fora a carne perfeitamente boa porque tinha sido contaminada pela notícia de uma morte. Essa Pilita era um caso sério. Mas brincadeiras à parte. Essa história nos leva a refletir sobre as crenças e os medos que permeavam a época. Com certeza. A atitude da Pilita, por mais exagerada que possa parecer, nos convida a pensar. Qual era a compreensão da comunidade sobre higiene e as forças invisíveis que poderiam influenciar suas vidas? Essa história deixa a gente pensando. E para completar o retrato do Noel Mariano, Isso. não podemos esquecer de mencionar seu gosto por uma boa fofoca. Ele espalhava boatos sobre todo mundo, inclusive sobre si mesmo. É verdade. O Noel Mariano adorava um bom disse-me-disse. E o mais engraçado é que ele era tão autoconsciente que admitia seus próprios defeitos sem problema nenhum. O tornava uma figura ainda mais cativante e divertida. Um verdadeiro personagem de novela. Mas olhando para o conjunto da obra, o que a figura do Noel Mariano nos revela sobre Paraibuna e sua gente. Ele personifica a riqueza e a complexidade do folclore local. Inteligente e articulado e ao mesmo tempo fascinado pelo trivial e pelo escândalo. O Noel Mariano era uma mistura única de qualidades e defeitos, como todos nós. E isso o tornava tão humano e próximo. Verdade. Sua história nos lembra que o passado é feito de pessoas reais, com todas as suas nuances e peculiaridades. É verdade. E por falar em figuras interessantes, Paraibuna parece ter sido um verdadeiro celeiro de personalidades marcantes. Aposto que sim. Mal posso esperar para conhecer mais sobre essas figuras que ajudaram a construir a identidade singular de Paraibuna. Mas antes de prosseguirmos nessa jornada fascinante, que tal explorarmos um pouco mais as histórias e os costumes que permeavam a vida social da cidade? Vamos lá. Paraibuna era um lugar onde a vida social fervilhava, e as histórias que você compartilhou até agora mostram como as pessoas encontravam maneiras criativas de se divertir e celebrar. Lembra que você mencionou um certo declínio das tradicionais folias de reis no século XX? Sim, mas como um bom time Paraibuna nunca se deixa bater. Em vez de deixar a tradição morrer,
um grupo de amigos do bairro de Itapeva decidiu reinventar a Folia de Reis. Que ideia genial. É a prova de que a cultura popular se transforma e se adapta aos novos tempos sem perder sua essência. Exatamente. E Gino Dito Magro, seu filho e Altamiro formaram um novo grupo de Folia de Reis com direito a uniformes bandeira. E claro, muita música. Mas em vez de visitar todas as casas, eles só paravam naquelas que tinham presépios em exibição. Uma forma de homenagear o espírito natalino e manter a tradição viva. Imagina a cena. As ruas estreitas e escuras de Itapeva, o som da música ecoando na noite, a alegria dos moradores ao receber a visita da folia. Era mais que uma simples apresentação musical, era um momento de união e celebração da cultura local. Falando em celebração, você que acompanha a história de Paraibuna sabe que o futebol sempre teve um lugar especial no coração da cidade. E quando se fala em futebol em Paraibuna, não tem como não mencionar o Largo do Mercado, palco de jogos épicos que duravam horas. Ah, o Largo do Mercado, um verdadeiro caldeirão de emoções. Era ali que a molecada se reunia para disputar partidas acirradas, colocando à prova suas habilidades e o amor pela camisa. A energia devia ser contagiante. Com certeza. Era um tempo em que a brincadeira era parte fundamental da vida da comunidade, um jeito de as crianças se conectarem, competirem e criarem laços de amizade. Mas nem todo mundo era fã da agitação dos jogos no Largo do Mercado. É verdade. Você mencionou figuras como o seu Lanzelotti, um comerciante rabugento, e o seu Andico, um pedreiro dedicado ao trabalho, que não viam com bons olhos a algazarra da molecada. Eles viviam reclamando das bolas perdidas e da gritaria que atrapalhavam seus afazeres. Mas no fundo a gente sabe que era sua fachada, né? No fundo eles deviam se divertir com a energia e a paixão da molecada pelo esporte. Aposto que sim. Afinal, quem resiste ao charme de um bando de crianças correndo atrás de uma bola é a pura expressão da alegria e da vitalidade. E por falar em paixão pelo esporte, você mencionou um lugar especial onde essa paixão se transformava em talento, o Campinho da Ilha. Exatamente. No campo da Escola da Hermosoé, uma nova geração de jogadores aperfeiçoava suas habilidades, dando origem a um time que se tornaria lendário, o Grêmio Estudantil Paraibuna, o Grêmio. A criação do time marca um momento importante na história do futebol em Paraibuna. Era a transição da brincadeira informal para a competição organizada, o desejo de testar o talento contra outras equipes e representar a cidade com orgulho. E como representaram? O Grêmio colecionou vitórias impressionantes, incluindo uma inesquecível contra o time de Varginha, que até então era imbatível. E a viagem para o jogo Natividade da Serra foi épica, não só pela vitória, mas também pela recepção calorosa que os jogadores receberam das moças da cidade. Quem não gosta de um jogador de futebol talentoso, né? Mas brincadeiras à parte, a história do Grêmio nos mostra que o sucesso do time ia além do talento individual. Era resultado de união, amizade e dedicação. Sem dúvida, o Grêmio era a prova de que quando a comunidade se une em torno de um objetivo, coisas incríveis acontecem. Mas como tudo na vida, o Grêmio teve seu fim. Os jogadores cresceram, a vida seguiu seu curso e o time se desfez, deixando para trás uma saudade enorme. É o ciclo natural da vida, né? Mas a história do Grêmio continua viva na memória daqueles que jogaram, torceram e vibraram com cada vitória. E essa paixão pelo esporte jamais se apagaria em Paraibuna. E por falar em paixão, prepare-se para conhecer um lado diferente do esporte em Paraibuna. Enquanto o futebol dava uma pausa estratégica, outro esporte ganhava destaque: o basquete. Sério, me conta mais sobre essa fase do basquete em Paraibuna. Confesso que fiquei curioso. Prepare-se para mais uma história inusitada. O time de basquete de Paraibuna não era exatamente conhecido por suas habilidades, mas eles conseguiram realizar um feito histórico. Vencer o time de Jacareí, que era considerado o favorito. Adoro histórias de superação. É a prova de que o esporte é uma caixinha de surpresas onde o improvável pode acontecer. E essa vitória improvável teve um toque especial de esperteza a Paraibuna. Um dos jogadores, Joãozinho Reis, não estava tecnicamente apto para jogar, mas ele não ia deixar uma pequena regra atrapalhar seus planos. O que ele fez? Aposto que ele deu um jeito de entrar em quadra mesmo sem autorização. Em um momento de distração, ele simplesmente trocou de uniforme com outro jogador. Ninguém percebeu a artimanha e ele jogou a partida inteira como se nada tivesse acontecido. Que figura! O Joãozinho Reis era a cara de Paraibuna, esperto e decidido e com um jeitinho especial para driblar as adversidades. Mas apesar da aventura no basquete, o futebol era o verdadeiro amor de Paraibuna. E como um rio que encontra seu caminho de volta ao mar, o Sport Rei retornou com força total à cidade, graças ao empenho de pessoas como Jami Domingues e Josadeia. Homens visionários que reconheceram o poder do futebol de unir a comunidade e resgatar o orgulho da cidade. Mas se diz qual era o palco dessa nova era do futebol em Paraibuna? Um lugar mágico que você certamente conhece, o Fundão. Uma área de beleza natural e exuberante que se tornou símbolo do potencial turístico da cidade. Jami Domingues sonhava em transformar o Fundão em um ponto turístico, um lugar onde as pessoas pudessem se conectar com a natureza e com a história local. Um sonho lindo que se conecta com tudo que conversamos até agora sobre Paraibuna. A força da comunidade, a paixão pelo esporte, o respeito pela natureza e a vontade de compartilhar a riqueza da cultura local com o mundo. Infelizmente o destino tinha outros planos.
Pouco antes da grande reinauguração do Fundão, uma tempestade devastadora atingiu a área, destruindo todo o trabalho e deixando para trás um sentimento de tristeza e frustração. Que triste. É um lembrete da força da natureza e da fragilidade dos nossos sonhos. Mas conhecendo a garra da gente em Paraibuna, tenho certeza de que eles não se deixaram bater por essa tragédia. Com certeza, o Fundão pode ter sido destruído pela tempestade, mas o espírito de Paraibuna se manteve forte e pronto para superar mais esse desafio e continuar escrevendo sua história. E por falar em história, que tal mergulhamos agora em algumas das figuras mais peculiares e divertidas que habitaram Paraibuna? Vamos lá! Adoro conhecer os personagens que dão cor e sabor à história de um lugar. Então prepare-se para conhecer o aviador, um homem fascinado por aviões desde que viu um pela primeira vez ainda criança. Sua história é a prova de que os sonhos de infância podem nos acompanhar por toda a vida. Aposto que ele transformou essa paixão em algo grandioso. Me conta mais sobre as aventuras do aviador. Ele serviu na Revolução de 1932, mas nunca pilotou um avião de verdade. Isso, porém, não impedia de contar histórias mirabolantes sobre suas aventuras aéreas imaginárias. Ele até tinha uma cachorra fiel à onda que ele usava para intimidar qualquer um que ousasse duvidar de suas narrativas. Que figura! Essa história do aviador nos mostra que o folclore não se prende à precisão dos fatos, mas sim à capacidade de criar e compartilhar histórias que dão sentido ao mundo ao nosso redor. E por falar em personagens criativos, você está pronto para conhecer Isaías, um músico talentoso que tinha um bico para lá de inusitado. Um bico inusitado, minha curiosidade está a mil. Conta logo qual era a especialidade do Isaías. Ele frequentava funerais de completos desconhecidos em São Paulo só para conseguir coisas de graça. Que esperteza! Mas me diz como ele conseguia se passar por amigo dos falecidos. Ele fingia ser amigo íntimo, inventava histórias comoventes sobre sua relação com o morto e até derramava algumas lágrimas para comover os presentes. Com essa tática infalível, ele conseguia roupas, sapatos, relógios. Tudo de graça. Isaías era um verdadeiro mestre da lábia. Mas por mais engenhoso que fosse seu esquema, a verdade sempre vem à tona. Exatamente. O golpe do Isaías foi descoberto quando ele tentou aplicar o truque em um juiz que o conhecia de Paraibuna. O feitiço virou contra o feiticeiro. Mais uma história que mostra que, por mais elaborada que seja a mentira, a verdade sempre prevalece. E já que estamos falando de figuras inesquecíveis, você mencionou um certo Capitão Daniel Pereira, conhecido por seu ritmo peculiar de vida. Ah, o Capitão Daniel Pereira, um homem de poucas palavras e muita sonolência. Ele falava tão devagar que dava pra gente tirar um cochilo enquanto ele contava uma história. Imagina a cena. Ele devia ser um mestre na arte de apreciar a calma e a tranquilidade. Certa noite ele decidiu vigiar sua plantação de melancias para evitar roubos, mas fiel ao seu estilo acabou pegando no sono. Só acordou quando um ladrão sem querer acertou sua cabeça com uma melancia roubada. Que situação hilária! É a ironia do destino. Um homem encarregado de proteger seus bens sendo vítima da própria necessidade de descanso. Mas me diz, essa é a única história engraçada sobre o sono do Capitão Daniel Pereira? De jeito nenhum. Em outra ocasião, ele estava transportando galinhas para o mercado quando decidiu dar uma paradinha para elas beberem água em um riacho. Só que ele se esqueceu de um pequeno detalhe. Galinhas não são conhecidas por seu senso de direção. Tadinho do capitão. Aposto que ele teve um trabalhão para reunir as galinhas fujões, mas essas histórias revelam um lado adorável da sua personalidade, você não acha? Com certeza. Ele era um homem simples, um tanto ingênuo, que vivia no seu próprio ritmo, e as pessoas pareciam se divertir com suas peculiaridades. E a esposa dele? Como ela lidava com a sonolência lendária do marido? Ela era um poço de paciência. Contam que ele costumava dormir durante a missa e ela até sugeriu que ele colocasse apenas meia semente no pote de presença da igreja, já que ele geralmente perdia metade do culto. Que mulher compreensiva. Ela devia amá-lo de verdade para aceitar suas esquisitices com tanto bom humor. Mas me diz, essas histórias do Capitão Daniel Pereira te fazem pensar em algo mais amplo sobre a vida em Paraibuna? Sem dúvida. Elas nos mostram que Paraibuna era um lugar onde as pessoas se aceitavam como eram, com suas virtudes e defeitos. Era uma comunidade que valorizava a autenticidade e o senso de humor, características que se refletem até hoje na identidade da cidade. Esses personagens que a gente acabou de conhecer, o aviador, o Isaías e o Capitão Daniel Pereira, são a prova de que Paraibuna era um lugar onde a excentricidade era celebrada. Mas, além dos personagens pitorescos, a cidade também tinha seus talentos escondidos. Lembra da história do time de basquete que venceu o Jacareí? Sim, uma vitória épica que mostra que Paraibuna sempre teve potencial para surpreender. Mas, me conta, essa história do basquete tem alguma relação com o renascimento do futebol na cidade? Tem tudo a ver. Enquanto o basquete brilhava em quadra, nos bastidores, o futebol se reorganizava, pronto para voltar aos gramados com força total. E o grande palco dessa nova era seria um lugar que você conhece bem. O Fundão. O Fundão, um lugar mágico com uma beleza natural exuberante que Jaime Domingues sonhava em transformar num ponto turístico, um cartão postal de Paraibuna para o mundo. Exatamente.
Jaime Domingues, junto com José Deia, liderou um movimento para revitalizar o futebol em Paraibuna. Eles entendiam o poder do esporte de unir as pessoas, de despertar o orgulho pela cidade e de criar um futuro mais promissor. Que iniciativa inspiradora! Usar o esporte como ferramenta de desenvolvimento social e econômico, valorizando a cultura local e promovendo a integração da comunidade. É o tipo de iniciativa que merece ser aplaudida. Com certeza. Mas, infelizmente, como já contamos, uma tempestade implacável atingiu o Fundão pouco antes da sua reinauguração, destruindo todo o trabalho e adiando o sonho de Jaime Domingues. Que tristeza! É de partir o coração ver um projeto tão bonito ser interrompido por um evento da natureza. Mas, conhecendo a resiliência do povo de Paraibuna, tenho certeza de que eles não se deixaram abater por essa tragédia. De jeito nenhum. A história de Paraibuna é uma lição de perseverança, de superação e de amor pelas suas raízes. Ao longo dessa jornada, mergulhamos num mar de histórias fascinantes. Conhecemos personagens inesquecíveis, descobrimos costumes curiosos e vivenciamos a paixão de um povo por sua cultura e sua terra. Paraibuna é um microcosmo do Brasil, um lugar onde a história se mistura com a lenda, onde o humor se alia à superação e onde a tradição encontra espaço para se reinventar. É uma cidade que nos convida a refletir sobre a importância de preservar a memória, de celebrar a diversidade e de cultivar o amor pelo lugar onde nascemos. E para você que nos acompanhou nessa viagem no tempo, fica o convite para conhecer Paraibuna de perto, para descobrir seus encantos, seus sabores e suas histórias. Quem sabe você não encontra por lá um novo personagem, um novo caos, uma nova lenda para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza de que Paraibuna ainda guarda muitos segredos e surpresas. E essa é a beleza da história. Ela está sempre em construção, sempre pronta para nos encantar com novos capítulos. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão em Paraibuna, um lugar que, apesar de pequeno no mapa, é gigante em histórias, em cultura e em alma. Esperamos que você tenha se divertido, se emocionado e, acima de tudo, aprendido um pouco mais sobre esse pedacinho tão especial do Brasil. Até a próxima!